E aí galera, beleza? Já pensou reencarnar em um outro mundo e descobrir que foi agraciado com um tipo raro de magia onde desafiará inimigos formidáveis e viver aventuras totalmente incríveis? Pois bem galera, no Recapitulando Animes iremos apresentar o anime Serei Genzouki, mas antes disso já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Após acordar em uma casa escura com a aparência de um menino desnutrido, Haruto se vê confuso já que suas memórias estão totalmente embaraçadas, pois ele não tem a certeza se realmente é Haruto, um jovem do Japão, ou Ryu, um garoto criado na favela do reino Beltran. Repentinamente, um grupo de homens mal encarados adentram a casa em que está, e ao se aproximar, o chamam de Ryu, revelando que ele havia desmaiado por causa de uma febre que o abatia desde o dia anterior. E enquanto comem, falam que ele fede, então pedem para ele se lavar. Ao sair de casa, Haruto repentinamente se lembra que costumava ser um estudante de 20 anos de idade que morava no Japão, antes de morrer em um acidente de trânsito. Confuso, ele ignora as memórias de Haruto e decide que realmente se chama Ryu, um garoto pobre tentando vingar a morte de sua mãe, pois em um flashback descobrimos que ele e sua mãe eram imigrantes e que eles viviam felizes em uma casa do campo, sendo que seu pai e seu avô vieram de um país onde todos tinham cabelo preto e um dia sua mãe foi assassinada. De volta ao presente, 4 garotas vestidas com um manto branco se aproximam dele e perguntam se ele viu uma menina de cabelo roxo, e ao perceber que com a pergunta ele ficou intimidado, uma das garotas de cabelos brancos gentilmente se apresenta a ele como Célia e faz a mesma pergunta novamente, mas ele responde que não chegou a ver nenhuma garota com aquelas características. Em seguida, na tentativa de encontrar a garota, Célia lança um feitiço em área para detectar usuários de magia que possam estar ali próximo, e com isso ela percebe que Ryu tem muita energia mágica e uma aura que apenas eles dois conseguem enxergar. Sendo assim, incapaz de encontrar a garota, com um saco de moedas de prata, Célia paga Ryu pelas informações, então as 4 garotas se retiram dali. Ryu rapidamente esconde o saco de moedas e retorna à mesma casa que havia acordado. Entretanto, de repente ele é surpreendido por um homem mascarado que o esfaqueia. Por sorte, o golpe atinge apenas o saco de moedas que estava em volta de seu pescoço, e quando o homem se prepara para continuar seu ataque, o tempo para, e Ryu surpreendentemente tem uma visão de uma garota de cabelo rosa tocando seu rosto. Ela o ensina a usar magia e a aumentar suas habilidades físicas e corporais. Então Ryu se lembra do conhecimento de artes marciais de Haruto e assim começa a atacar o inimigo, impedindo dele contra-atacar com magia. E como agora Ryu está mais forte do que nunca, ele se esquiva de todos os ataques do homem e rapidamente o nocauteia. Após isso, ele ouve um barulho vindo de dentro de um saco daquele mesmo quarto. Ryu o abre e vê uma garota de cabelos roxos completamente apavorada, que apesar de pedir que ele a leve até o castelo real, ao ver uma pessoa sem vida, ela acaba desmaiando. Ele até tenta realizar o pedido, mas no caminho ele acaba se deparando novamente com as mesmas jovens vestidas de manto branco, que ao vê-lo carregando a garota, revelam que seu nome é Flora. Porém, de forma equivocada, interpretam a situação como se Ryu soubesse o tempo todo onde Flora estava. Uma delas se identifica como membro da realeza e agora elas precisam levá-lo até o castelo real, onde ele terá que prestar explicações. Percebendo que não tem outra escolha, o garoto decide acompanhá-las. Mais tarde, os guardas reais inspecionam a casa onde Ryu foi atacado, encontrando um único sobrevivente. Mas antes que pudessem o questionar, um misterioso homem encapuzado esmaga um cristal em sua mão e o sobrevivente morre espumando pela boca. Enquanto isso, em uma masmorra no interior do Palácio Real, Ryu é tratado cruelmente por Charles, o vice-capitão dos Cavaleiros da Guarda Real. O homem empenha-se em fazê-lo confessar o sequestro de Flora, a segunda princesa, mas Ryu insiste em sua inocência. No entanto, continuando com sua crueldade, Charles persiste em obter uma confissão. Em paralelo, Flora acorda em seu quarto e é recebida por Célia e Vanessa, uma garota de cabelos ruivos, as quais explicam para ela todos os últimos acontecimentos, e Flora imediatamente pede que tragam o jovem até ela. De volta à masmorra, Charles continua sua sessão de crueldade. No entanto, ao chegarem ao local, Vanessa e Célia ficam horrorizadas ao ver a forma como Charles está tratando o garoto, e rapidamente dizem que ele é inocente. Depois de libertá-lo, Célia o cura e em seguida ele desmaia. Momentos depois, Ryu acorda em uma cama macia e Célia pede desculpas pelo ocorrido e revela que Sua Majestade o Rei quer agradecê-lo por seu heróico resgate de Flora. Na sala do trono, o rei está assentado em seu trono ao lado da rainha e de suas 2 filhas, as princesas Cristina e Flora. Ryu se apresenta com o cabelo cortado e roupas novas, tendo sido limpo como gesto de agradecimento por ter salvo Flora, e assim
assim o rei o agracia, permitindo que ele frequente a Academia Real de Beltrán. Após isso, Célia, que é professora da escola, apresenta Rio aos demais alunos, mas por ser um plebeu e morador de favela, todos zombam dele. Depois da escola, Rio visita Célia em seu laboratório de pesquisa para que ela possa ensiná-lo a ler e escrever. Ela revela que tem apenas 12 anos de idade, mas por ser tão inteligente não frequentou o primário, se formando diretamente no ensino médio. Mais tarde, Rio e sua turma têm aulas de combate com espadas de madeira, e graças às lembranças de artes marciais que aprendeu quando era Haruto, ele se destaca como um aluno excepcional com a espada, e até nega o conselho de ser um cavaleiro real dado por seu professor. Alguns dias depois, enquanto saía da escola, Ryu tem um flashback de Miharu, uma amiga de infância de Haruto. Então, com raiva de si mesmo por pensar nos problemas de Haruto, ele decide deixá-los de lado e continuar vivendo como Ryu. 5 anos se passam e agora Ryu é escolhido como um dos representantes da Academia Real para participar de um torneio de exibição que terá como oponentes os guardas reais. Mais tarde, no laboratório de pesquisa de Célia, ele revela que após se formar irá sair em uma viagem para fora do país, pois devido a todo o preconceito e discriminação sofridos por ele por ser um plebeu, decidiu que viajará para Yagumo, terra natal de seus pais. Um tempo se passa e o torneio de exibição começa e, por coincidência, o seu oponente de batalha é Charles, o vice-capitão da Guarda Real, o homem responsável por torturá-lo há 5 anos. Eles começam a lutar e, apesar das zombarias de Charles, Ryu consegue desviar de cada um dos ataques do homem. Determinado, Charles luta de forma impiedosa, mas Ryu consegue desarmá-lo, forçando-o a admitir sua derrota mesmo com grande resistência. Na noite daquele mesmo dia, Charles estava tomado de fúria em decorrência de sua derrota contra Ryu, e na companhia do embaixador do Império Proxia, um homem sinistro de cabelos azuis, ele revela que Ryu também estava no mesmo local onde Flora foi sequestrada há 5 anos. E ao ouvir isso, o homem fica totalmente interessado pelo garoto, e passamos para um flashback onde descobrimos que ele é o mesmo homem que matou o último sobrevivente daquele incidente. Na manhã do dia seguinte, atrás da escola, Ryu recebe uma cartinha de uma das alunas da academia, e ao presenciar a cena, Célia fica totalmente enciumada com aquela situação. Dias depois, Célia está dando aula sobre magia, e o primeiro feitiço que os alunos devem aprender é o de usar um feitiço de iluminação evocando uma esfera de luz. Os alunos riem e zombam de Ryu, pois todos da classe conseguem usar o feitiço, exceto ele. No entanto, mesmo não conseguindo lançar fórmulas mágicas, Ryu guarda em segredo o fato de possuir uma forma de magia diferente, que nem mesmo ele compreende, e por isso oculta suas verdadeiras habilidades para evitar que as pessoas o achem suspeito. Após a aula, um garoto de cabelos grisalhos chamado Stuart acusa Ryu de seduzir as alunas. Célia prontamente defende Ryu, e Stuart, furioso, fala para ele não irritá-lo, já que ele é da poderosa casa dos Huguenot. Mais tarde, os alunos fazem um trabalho de campo onde eles não só têm que trabalhar em equipe, como também atingir uma meta. E para começar a atividade, eles terão que adentrar uma floresta montanhosa. Alphonse, um garoto de cabelos castanho que odeia Ryu, é comandante da equipe. Stuart revela que conhece um atalho pela floresta e todos acatam sua sugestão. E por ser um plebeu, Ryu recebe de Stuart a cruel tarefa de carregar a bagagem da turma, a qual aceita sem nenhuma reclamação. De repente, a equipe se depara com um grupo de goblins e então, com magia, aumentam suas habilidades físicas. Os meninos lutam contra os goblins com as próprias mãos, derrotando-os rapidamente. De repente, é nos mostrado o embaixador de cabelos azuis, que observa atentamente Ryu na intenção de testar suas habilidades. Ao sair da floresta, a equipe percebe que o final daquele caminho é o alto de um penhasco, e logo em seguida eles são emboscados por orques gigantes, que rapidamente começam a atacá-los. Stuart é atingido por uma lança e acidentalmente empurra Flora penhasco abaixo. Felizmente, Ryu percebe a ação e rapidamente a salva, pulando e empurrando-a de volta para cima do penhasco. Alphonse dá ordens à equipe e todos conseguem derrotar os monstros, que desaparecem dropando cristais azuis. Enquanto isso, usando seu tipo único de magia, Ryu pousa penhasco abaixo em segurança. Por outro lado, Stuart é acusado de empurrar a princesa Flora do penhasco, mas engana a todos, mentindo que foi Ryu que o empurrou para que ele esbarrasse em Flora. Flora até tenta defender o garoto, dizendo que ele a salvou, mas todos concordam com Stuart. O grupo, mesmo sem Ryu, tenta continuar o percurso, mas Flora é contra. E no momento da discussão, um minotauro enorme com um machado na mão aparece. A equipe lança vários feitiços na criatura e até tentam atacá-lo fisicamente, mas nada o machuca, e vendo que nada funciona, a maioria dos alunos fogem. Contudo, Flora fica para trás para curar os feridos, e assim o minotauro consegue encontrá-la, mas antes de atacá-la, Ryu aparece e corta o braço
braço do monstro. Ele pede pra garota fugir e assim continua a lutar enquanto se esquiva e bloqueia os ataques da criatura, e após ver uma abertura em sua defesa, ele pula no ar e sobe em seu corpo, conseguindo cortar totalmente a cabeça do monstro. Ryu foge para que os outros alunos não o vejam. O homem de cabelo azul o observa, ficando impressionado com suas habilidades, as chamando de artes espirituais. Na Academia Real, Celia ouve uma conversa sobre Ryu, que acredita se ter desaparecido. O Duque Huguenot, o pai de Stuart, decide acusar publicamente Ryu de empurrar Flora do penhasco em vez de Stuart, mesmo sabendo que foi o seu filho o verdadeiro responsável pelo ato. Mais tarde, Ryu aparece no laboratório de Celia, que o abraça de tanta preocupação. Ela fica indignada com o fato de quererem acusá-lo falsamente por um crime que ele não cometeu. Já ele acredita que as pessoas que estão no poder decidem o que está errado, e como ele é um plebeu, ninguém acreditaria nele. Com isso, ele decide imediatamente ir para a região de Iagumo, terra de seus pais, e promete a ela que se encontrarão novamente. Quando Ryu vai embora, Celia cai aos prantos, já que está totalmente apaixonada por ele. Viajando por 3 dias, Ryu chega em Amandê, uma cidade mercantil. Enquanto caminha pela cidade, uma pessoa encapuzada o segue. Em momentos seguintes, ele decide comprar utensílios e mantimentos para poder levar em sua viagem. Ryu continua sua jornada por uma floresta da região de Straw, e ao se deparar com uma garota aparentemente inconsciente no chão, ele se aproxima dela, e é quando rapidamente ela cospe uma agulha envenenada nele. Quando a menina se levanta, Ryu conclui que ela é uma garota fera, e com uma faca na mão ela declara que vai matá-lo. Ryu se recupera, neutralizando o veneno com magia. A garota começa a atacá-lo de diversas formas, e além de possuir uma incrível habilidade física, ela consegue usar magia. Mas no final ele consegue surpreendê-la e jogá-la no chão, o que a deixa totalmente desesperada com medo de morrer. Para acalmá-la, Ryu a põe para dormir. Ele percebe que ela tem em seu pescoço uma coleira de escravidão e a retira por meio de magia. Através de um flashback, descobrimos que a garota fera se chama Latifa, e em seu passado ela também estava envolvida no mesmo acidente de trânsito em que Haruto morreu. No entanto, no seu caso, após acordar neste mundo, ela se deparou sendo escrava da família Huguenot, vivendo em uma masmorra sombria onde Stuart a tratava cruelmente todos os dias. De volta ao presente, Latifa acorda e chora de tanta alegria, pois não precisa mais se preocupar com a coleira de escravidão. Em seguida, ela conta para Ryu que não sabe de nada sobre seus mestres, a não ser o nome de um deles, que é Stuart. Com isso, Ryu conclui que é o mesmo Stuart que ele conhece da Academia Real, e que a família Huguenot enviou Latifa como assassina para matá-lo. Então, ele a liberta, já que ela declara não tentar mais contra sua vida, e pelo fato de estarem em um reino onde as pessoas feras são escravizadas, ele pede para ela fugir para o leste, para um lugar conhecido como Região Selvagem, pois naquela região existe um local onde as pessoas feras e semi-humanos vivem em paz e harmonia. E já que ele também está indo para o leste, Latifa quer se juntar a ele, e como ele não é uma má pessoa, ele acaba aceitando. Dias depois, eles montam um acampamento, e após adormecer, Latifa começa a falar sobre seus pais e da cidade de Tóquio. Ryu percebe imediatamente que ela também foi transportada do Japão para este mundo, mas deixa a situação em segredo. Com o passar dos dias, os dois viajam por terras estranhas, vivendo muitas aventuras perigosas. Então, certa noite, Latifa tem pesadelos, e Ryu usa um feitiço para acalmá-la, para assim ter bons sonhos. E ao sair da cabana, ele se depara com um grande lobo que desaparece através de um flash de luz brilhante que o cega momentaneamente. Ele usa sua arte espiritual como um radar e detecta 4 semi-humanas. 2 delas vão em direção à cabana e percebem que Latifa foi posta para dormir com o uso de magia. Acreditando que o garoto é um sequestrador, Uzuma o ataca, e apesar dele tentar dizer que tudo é um mal entendido, Uzuma o ataca novamente, jogando-o diretamente no chão. Momentos depois, ele acorda acorrentado em uma cama, e Latifa corre para o quarto e se joga em cima dele. Uma senhora de orelhas de gato adentra o quarto e juntamente com as garotas semi-humanas pedem desculpas pelo mal entendido. Em seguida, uma garota de cabelos verdes chamada Orfia remove suas algemas. Na manhã do dia seguinte, a anciã Úrsula conduz Ryu pela aldeia, que por sinal é coberta pela natureza, e a enorme árvore que o garoto tinha visto antes é chamada de Árvore do Mundo, local de morada da Drías, um espírito poderoso das árvores. Logo em seguida, Úrsula apresenta Ryu a mais 2 anciões da aldeia, um anão chamado Dominique e um elfo chamado Sildora. Os anciões pedem desculpas pelo mal entendido, e aproveitando a oportunidade, Ryu expressa seu desejo de permanecer na aldeia por mais um tempo e aprender sobre as artes espirituais, e eles aceitam alegremente. De repente, uma garota de cabelos verdes brilhantes aparece flutuando no ar. Seu nome é Drías, o espírito da Árvore do Mundo. Ela rapidamente
nitidamente sente a presença de um espírito dentro de Ryu, e assim presume que ele tenha feito um contrato com um espírito, mas o garoto não lembra de nada disso. Ao tocar em seu rosto, Dryas sente uma grande quantidade de energia mágica dentro dele, e também sente um espírito em forma de pessoa dormindo dentro de seu corpo, e em seguida revela que esses tipos de espíritos são muito raros, podendo pertencer à classe superior dos espíritos. Momentos depois, Orphea leva Ryu até a casa onde estão Latifa, Sarah e Alma, duas garotas semi-humanas já conhecidas por ele. Eles sentam e comem juntos alegremente, e após a refeição, Sarah o informa que ela, Orphea e Alma, a partir de agora, morarão junto com ele e Latifa, precisamente na mesma casa em que estão. Ao decorrer dos meses, as pessoas da aldeia ensinam Ryu sobre as artes espirituais e também sobre o combate físico, enquanto ele os ajuda nas tarefas do dia a dia. Enquanto isso, em um outro lugar, dois homens chegam a uma caverna montados em um grifo. Um deles é o embaixador de Proxia chamado Reis, e o outro é um jovem loiro de cabelos espetados. Ao entrar na caverna, Reis traz consigo um ovo preto e entrega ao jovem. Juntos eles partem montados no grifo, e por ter se passado um ano desde a chegada de Ryu e Latifa na aldeia, a comunidade está comemorando o grande festival do espírito, marcando assim a consagração definitiva de ambos como membro da vila. E assim, durante a noite, a aldeia desfruta de um grande banquete. Enquanto isso, Reis e o jovem loiro descansam em uma floresta. O homem pede ao rapaz que ele engula uma pedra vermelha, explicando que isso garantirá que ele sempre saiba sua localização, pois ele diz que sairá para investigar a área, deixando o jovem encarregado de guardar o ovo, mas o adverte que se caso acontecer algo, para ele ir para o norte, que por acaso é a mesma direção que a vila dos semi-humanos se encontra. Na próxima cena, vemos um grupo de vários dragões ferozes vindo atrás do ovo. E aí galera, beleza? Vocês querem saber o que acontecerá com Ryu, Latifa e os semi-humanos? Então não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais recap de animes.